Boa, boa, fiel torcida, mascarado na voz. E hoje nós vamos reagir a esse vídeo do Neto, trazendo algumas atualizações de Memphis Depay e abordando um assunto que ninguém fala sobre os custos que o Corinthians tem com a moradia do jogador. Bora acompanhar, e no final vou dar meu ponto de vista, falou? Um cara como esse, que paga de gatinho, os amiguinhos que faz musiquinha paga de gatinho, aí vocês que são aí da comunidade pagam de gatinho, mas não ajuda uma criança a ter faculdade, não ajuda a criança a ter uma cesta básica, porque dá para as pessoas. Um bar, eu não dou bar, eu dou livro, eu dou escola, eu dou cadeira, eu dou lousa, eu dou lápis, eu dou comida. Eu não dou bar para os outros. Bar é o cacete, meu irmão. É diferente. Agora, um cara como esse, vocês do Corinthians, vocês não têm dinheiro para pagar a luz. Vocês não têm dinheiro para pagar o alemão. Vocês não têm dinheiro para pagar imposto. Vocês não têm dinheiro. Vocês não têm dinheiro para pagar imagem. Vocês são uma vergonha, todos aqueles que passaram e aqueles que estão. Vocês vão abrir para esse cara ficar 2 anos num hotel pagando 274 mil reais de diária por mês. Nem o Bill Gates, nem o Elon Musk aí, esse louco aí, nem o Trump, que tem vários hotéis, é capaz do Trump ficar num quarto legal, mas a suíte presidencial ele deixa um outro otário pagar. O rico não fica mostrando as coisas que a gente babaca fica mostrando. Vocês do Corinthians, vocês não têm a noção disso. Time da democracia. E todos vocês que estão aí firme e forte no YouTube, nas rádios, vocês acham que tá certo? Torcida. Vocês acham que tá certo um cara como esse gastar por dia 9 mil reais de diária? Vocês acham justo isso? Vocês acham justo com um time que deve 2 bilhões e meio de reais? Vocês acham justo com um time que tem que vender o Breno Bidon para pagar imposto? Que tem que renovar a Nike porque não tem dinheiro? Yuri também vai. Que o Yuri Alberto vai embora porque só tem 50% e o Corinthians não tem 50%, que é do Zenit. E aí, o grande Memphis, o cara da comunidade, o cara que ajuda todas as comunidades desse país, mora na suíte presidencial de um hotel que está entre os 20 melhores hotéis do mundo, que tem 1.175 metros. O cara da comunidade. E que agora não quer vir se apresentar porque tem o direito, certo, Veloso, Souza e Sérgio, o direito que o Corinthians deve para ele. Vamos lá. Aconteceu isso com o Marcelinho Carioca, que é um dos segundos maiores ídolos da história, que foi chutado porta fora. Eu fui chutado porta fora. Sócrates, chutado porta fora. Ronaldo Giovanelli, um dos maiores goleiros da história, chutado porta fora. Rivelino, chutado porta fora. Guerreiro, pegou pelo pescoço, fez os 2 gols do título mundial. E que o seu Andrés mandou embora. E aí pega um cara como esse que tem 13 gols, não tem um gol em final de campeonato, não tem um gol em clássico, só de hotel mensalmente 274 mil. Parabéns a vocês todos do Corinthians. Parabéns ao conselho, parabéns ao financeiro, parabéns quem fez o contrato. Mais 4 milhões e 700 mil, filé sem osso, do título. Mais 1,5 milhão se ele der 15 assistências que se resultam em gol. Calma que tem motorista, 12 motoristas. Motorista. Carro blindado. Cozinheira. Olha só. Cozinheira. Jatinho particular. Passagem aérea. Passagem aérea. Eu não sabia de tudo isso. É, pode botar no caderno aí. Coloca aí, Souza, que eu não estou sabendo disso também. Olha só. Passagem executiva. 20 e poucas passagens de executiva. 24 passagens de executiva. 24. Parabéns, hein, Fabinho? Parabéns aí, parabéns. O Corinthians está nadando de braçada. O cara ganha 6 milhões por mês. Por exemplo, eu ganho uma bala aqui, aí a Band tem que pagar o almoço, meu. A Band tem que pagar minha gasolina. Então vamos lá, vai falar aqui, fala aqui no meu vídeo.
Pera aí que tá dando um pau aqui. Vamos lá. Não sei se é aí de cima. Apartamento para assessor. É. Segurança particular armada. 2 carros blindados, com um carro com cada carro, com um motorista Particular. particular. 24 passagens aéreas da classe executiva. Uma cozinheira particular que mora no hotel. Que já tem cozinha no E hotel. o camarote? Que camarote? Da arena. Ele Na tem arena. um camarote na arena, como é que chama? Skybox. Na Neoquímica Arena, que deve caber 15 pessoas. Vocês fizeram isso com o Corinthians para esse cara que tem... Tá certo, Veloso? Não, o contrato que foi feito com o Memphis está lá, a diretoria aceitou esse contrato todo pagar para o Memphis. Foi um absurdo. Cheio de regalias, cheio de números estratosféricos, que nem um jogador do Corinthians passa nem perto disso. E agora O esse Mbappé não tem isso no Real Madrid. esse valor, embora ele tenha direito, é um absurdo. É um absurdo. O cara ganhou o prêmio do Campeonato Paulista sozinho. O salário que o cara ganha, ninguém ganha no Brasil. Agora o Neymar agora superou ele, né? Agora tem o Neymar. Mas até então ele era o maior salário. Então, e todas essas regalias. Além do salário, ainda tem passagem, tem cozinheira, tem motorista, tem carro blindado. Quer dizer, o Memphis só tem que entrar em campo jogar. Isso ele tem feito, ele ajudou o Corinthians. Não, tira o hotel, não é para botar o hotel, Cascão. Eu não quero que as pessoas saibam onde o cara mora. Não vou fazer isso, eu não sou esse tipo de gente, cara. Preciso disso. Ele ajudou Até o porque Corinthians, se eu quiser, eu não sei não se eu não vou ficar uma diária aí nesse hotel para ele ver almoçando, tomando café lá. Eu com a minha família inteira. Eu vou ficar no chinelo, aquele chinelo que eu fico, aqueles... Aí eu vou lá com aquelas bermudas... Mas quem é que vai pagar? Aparecendo, sabe? Quem é que vai pagar o boleto? E eu vou pagar com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro. Aí chega no almoço lá... Ô, Zé Ruela, tudo bom aí? Quem sabe eu vou passar o final de semana pra te ver lá, irmão? Aí você fala na minha cara, na frente da minha família, dos meus filhos, que é que você que tá pagando as minhas contas. Porque mais... O problema de todas essas regalias é a situação financeira do Corinthians. Né? E o ambiente? O ambiente Desculpa, também meu irmão. de todas as regalias pro A gente jogador sabe só. disso, nós 4 aqui fomos jogador e bom jogador. Você não sabe quanto que às vezes você como goleiro, você fala assim, pô, o cara lá ganha 10 vezes mais que eu. É justo isso? Aí você ganha o título paulista depois de 6 anos, aí você tem que pagar 4.700.000 por um jogador só. Aí tem 24 passagens. Eu não sabia disso. São os 2 anos Executiva, de contrato. tá? Executiva, que é uma bala hoje, para fazer 13 golzinhos e para cantar na comunidade. E vou falar, ele é craque de bola, mas muito craque. Só que você não vai ser ninguém no Corinthians perto de mim. Obrigado ao Benjamin Bach também, que falou sobre isso. É óbvio que o Memphis é muito maior do que eu. E não estou nem aí para quem é maior que eu. Obrigado ao Casagrande. Obrigado ao Marcelinho. Obrigado à Ana Thaís. Obrigado às pessoas que, independentemente da minha loucura, quando comento, quando passo dos limites, mas as pessoas conhecem a minha vida. A minha história é a minha história, cara. A minha história tá lá no Corinthians, a história do Veloso no Palmeiras, ninguém apaga. Do Souza no São Paulo, do Serjão, 333 gols, faz jogos para a maioria dos ex-jogadores, que muitos deles não tinham condições financeiras e hoje muitos vivem de ir. Aonde nós vamos? Salto do Pirapora, Salto de 9 horas da manhã, Pirapora, domingo cara. agora. Cara, mais um evento. É isso que a gente vive. A gente não é você que é europeu. Agora, você é europeu que está num time que é do terceiro mundo, certo? Nós não temos condição financeira para nada. Está quebrado. A gente está quebrado em termos financeiros de país e também dos clubes brasileiros. E você pagar de gatinho, que é da comunidade. E aí nós entramos nessa. E cada um que pense diferente. Agora, você é craque de bola. Mas muito craque pro futebol de hoje, você é craque para dar com pau. Agora, o Corinthians fazer isso, aí eu preciso vender o Breno Bidon, preciso vender o Iroberto, preciso vender o Garro para um cara que está numa suíte... Mas peraí, ó, você quer morar? Tá legal, a gente vai pagar só aluguel. Vai morar no Alphaville, vai morar onde o jogador... Quanto que custa o aluguel de uma casa? 50 pau? Vai, 40, 50 pau. 50 conto, aí o cara exige do Corinthians um hotel que é 9 mil por dia. 274 mil reais no mês. Em 10 meses, 3 milhões de reais. Isso eu não sei. Isso é um auxílio moradia e tanto. Você tá de brincadeira, cara. Auxílio moradia. Aí do vem pagar de Corinthians. gatinho, que é da comunidade, aí faz musiquinha com os outros aí.
Ah, mas aí é legal. Sérgio, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é um valor exorbitante. E outra, 200 e quantos? 50? 74. É o valor de um salário de um jogador de alto nível, né? Se você for botar na conta, você com esse dinheiro você traria um jogador de alto nível. Tinha comprado um apartamento, pô. Não, vou falar sério pra você. Tinha comprado um apartamento, pô. Nenhum. Em 10 meses? Pô, Nenhum executivo de qualquer que seja empresa, nenhum CEO de qualquer que seja empresa. É verdade. Não, desculpa, velho. A gestão aí tá muito longe. A gestão. E aí, o que o Corinthians fez? Fechar a conta, né, Neto? Como que você fecha a conta disso? E mais, eu não sei nem se tá pagando o hotel. Sinceramente, eu não sei. Mas 10 eu não meses? tenho essa informação. Se não pagar, é 10 despejado. despeja. Pô, despeja nada, Veloso. Sabe o que esse cara faz de tão inteligente que ele é? E os caras, ele paga. Tá aqui, ó. Sacou? Depois vai pra conta de quem? Lógico, quem que vai perder tudo isso é o próprio Corinthians em relação ao contrato que foi feito. E, E aí, contrato é contrato, irmão. E um detalhe, o Veloso falou uma coisa certa. E o tanto que isso representa, será que ele está resolvendo para o Corinthians dentro de campo isso aí? Vale a pena gastar Então, tudo isso? quem resolveu pra mim, depois do ano passado, ele e o Roberto e Garro, e Carrilho. E o Hugo goleiro, que é o concurso. Verdade. Agora, aí o Hugo falou assim, pô, mas caramba, cara, esse cara ganhou 5 milhões. Aí o Roberto fala, pô, esse cara viaja de executiva, velho. Pô, ele tem avião fretado. O Romário tinha isso quando eu jogava com o Romário? Não. Ronaldo Fenômeno tinha isso? Não. O Zico tinha isso? Não. Quem que era o craque do time seu? Djalminha tinha isso? Djalminha, Edmundo. Tinha. A Rivaldo. gente tinha isso. Agora o mundo mudou, não mudou? O mundo mudou. O mundo mudou, por exemplo, tem eu não quero nem falar sobre isso, mas o mundo mudou tanto que talvez a gente esteja pensando de uma maneira muito equivocada em relação àquilo que é futebol ou não? Não, mas eu acho assim, na nossa época era assim, você recebia o seu salário, você vai morar onde você quiser, o problema é seu, você que vai pagar, você que vai gastar e ver quanto você vai pagar por isso. Agora, hoje o cara ganha um salário de 5 milhões de reais e ainda mora, por conta do Corinthians, numa suíte presidencial, que você paga 9.170 metros quadrados. O Veloso, nem o Trump, se vier aqui, nem o Macron, se vier aqui, é capaz de ficar aí. Não, se vier ficar um final de semana, beleza. É. Mas 10 meses? 10 meses, não, são 2 anos. Pois é, 10 meses Quanto até agora. daria 2 anos? 2 anos daria, vamos lá, 200, vamos botar 250. Não, filho. Não, você está errado. Que 500? Calma que de conta eu sou bom. Se eu botar 5 milhões e 400 dá 20 meses. São 5 milhões, são quase 6 pau. São 6 milhões de reais. 6 milhões de reais para esse cara, esse sujeito, morar numa suíte presidencial, com um cozinheiro, 2 carros blindados, com tudo isso. 6 milhões de reais para um time que está quebrado. Não entra na minha cabeça. Você compra uma mansão com 6 milhões de reais. Isso você compra. Sabe o que poderia falar? Boa, Sérgio. Você compra uma mansão no Alphaville, ó. Você pode morar aqui. Mora aqui que é nossa. Aí depois vocês vendem e fica o dinheiro pro Corinthians. Mas o que... Parabéns, hein, Fabinho Soldado? Parabéns, hein, ó. Parabéns ao financeiro, parabéns a vocês todos. E o elenco, né? Quem que é Pedro Silveira, Cascão, que eu não sei. Eu não tô nem aí pra quem é. A única coisa que eu tô é o financeiro. Não, tudo bem, mas o financeiro que da época que fez... Porque o Corinthians também não dá pra saber quem que é o financeiro, não dá pra saber quem que é o diretor. Os troca mais troca de quando você era criança, Souza. Mas o financeiro só preenche. Só preenche. Vem do cara o financeiro que é o do Corinthians só preenche. Só preenche. É o diretor executivo. O financeiro pra cuidar de quê? Não. Mas como é que... Ele chega lá, vai cuidar de quê? Chega lá e fala assim, como é que... assim. Vamos, eu tô falando... Aí vem esse sujeito, dá uma de gatinho da comunidade e mora numa suíte presidencial de 1.175 metros, com 2 carros blindados, cozinheira, 2 seguranças, que deve ser Steve. Para quem sabe o que eu tô falando, tá tudo certo. Quem não sabe, vai procurar saber o que é Steve. Deve ser Steve, dos bons, entendeu? Aí eu volto, não preciso pagar comida, não preciso fazer compra. Mas aí não é viver na comunidade, ir no supermercado. Eu vou no supermercado. Você vai, Veloso? Vou. Você vai, senhor? Você vai? Foi muito. Pô, a gente tem que saber, cara. Agora esse cara vem aqui e o Corinthians vai gastar 6 milhões se ele ficar. Ele não vai ficar.
E aí, como é que fica isso, Souza? Qual a ideia que você tem? Craque, o mundo mudou, mas... Eu não sabia de nada. Ó. Eu fiquei sabendo isso tudo hoje, cara. Tem a camisa 10 ainda, hein? Não, e aí o pior pra mim? Tem a camisa 10 O ainda. pior, aí vem ele, da humildade da comunidade, né? Que ele é humilde, pelo amor de Deus. Ele vive a maior cobertura do mundo. 1117. Mora com... Vai saber com quem que ele mora. Não sei, não é meu. Aí, meu irmão, ele exigiu... se fosse eu que jogasse com a camisa 10, sabe quando que ele ia pegar a minha camisa 10? Nunca na vida. Quer entrar, entra, irmão. Quer entrar aí, não é pra ficar do lado da câmera aí. Quer entrar, entra aí. Não quer entrar, não entra. Não é pra também ficar entrando gente na hora do programa, ficar me enchendo o saco. Ainda mais quando eu tô nervoso ainda. Bom, Fiel, está na cara que a música do jogador para o craque Neto incomodou demais o apresentador. Mas tudo que o Neto falou aí não tem como a gente achar errado. O Timão vive mesmo num momento muito instável, onde qualquer grana que entra é um alívio para o caixa. E ver toda essa situação envolvendo o holandês com salário milionário, estadia com hotel e entre outros bônus, influencia diretamente não só no elenco, mas também na folha salarial, que hoje é uma das mais caras do futebol brasileiro. E agora cabe à nova diretoria tomar um partido sobre o que fazer referente ao atacante. Eu, particularmente, espero que o Memphis continue aqui, porém não crio muitas expectativas sobre isso. Tá na cara que quando for aberta a janela de transferências, o Besiktas deverá oferecer o acordo que o jogador quer e com todas as pendências sobre o nosso colo, duvido que o Timão aceite segurando. E meu único medo, de fato, é quem chega para substituí-lo. Espero que não seja um pé de rato daqueles que estamos cansados de ver, não é mesmo?